Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, estimado irmão e irmã. O texto do Evangelho que ouvimos destaca a questão da partilha do pão. Jesus alimenta uma multidão de pessoas que havia vindo ao seu encontro para matar a fome espiritual e material. E nessa ação Jesus demonstra, acima de tudo, amor e compreensão. Ou seja, Jesus dá sentido à vida dessas pessoas doentes, famintas e desorientadas. A propósito, há uma história que nos fala sobre dar sentido à vida. Certa vez, em uma Olimpíada para pessoas portadoras de deficiência, 9 participantes, todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, com exceção de um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando pelo chão e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles viraram e voltaram, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai passar." E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. As pessoas que estavam ali naquele dia continuam repetindo essa história até hoje. Talvez os atletas fossem deficientes mentais, físicos, mas com certeza não eram deficientes de sensibilidade. Por quê? Porque lá no fundo, todos nós sabemos que o que importa nessa vida é mais do que ganhar sozinho. O que importa nesta vida é ajudar os outros a vencerem, mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar o curso. Voltando ao texto do Evangelho, irmãos e irmãs, podemos perceber a profunda solidariedade de Jesus. Na verdade, ele estava à procura de um pouco de paz individual, devido ao ocorrido com João Batista. João havia sido morto, conforme relato do início do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E nosso texto inicia: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Pensemos, se fosse um de nós, num dia em que tivéssemos recebido a notícia da morte de alguém muito querido, como foi o caso de João para Jesus, ainda de morte violenta, certamente não iríamos querer dar ouvidos, sensibilizar-nos e demonstrar amor, solidariedade a uma multidão de pessoas, não é mesmo? Estaríamos antes preocupadas com os nossos próprios sentimentos. Ao menos assim são as nossas atitudes e reações diante de tais situações. Jesus, porém, mesmo abatido e deprimido, com a fatalidade de seu amigo e servo de Deus João, não se mostra insensível
e muito menos apático. E por misericórdia, cura os doentes que ali se encontravam. Lembrando da história de antes que ouvimos, aquela menina também teve pena do garoto que havia caído, dizendo: pronto, agora vai passar. Aquela multidão, em meio às maravilhas que estava ouvindo e vendo, nem percebe o tempo passar. Talvez nem tinha tido interesse de sair dali. Porém, o lugar é distante e deserto, e a preocupação dos discípulos é com relação à comida. Sugerem que Jesus mande o povo embora. Para eles, a necessidade da partilha e da solidariedade ainda não estava clara. Aí Jesus provoca neles o desafio de darem comida à multidão, o desafio da partilha, do compartilhar, do solidarizar-se com a necessidade dos outros, embora que o disponível para tal fossem apenas 5 pães e 2 peixes. O texto fala da ordem de Jesus para que a multidão sentasse na grama e a invocação da bênção e da graça de Deus sobre aqueles alimentos que foram multiplicados, saciando a fome de todos e de todas. O milagre da multiplicação é uma intervenção de Deus que encheu os cestos com pães, proporcionando o alimento para todos e todas que ali se encontravam. Importa destacar que naquele momento o milagre aconteceu e a fome da multidão foi saciada. E a prática da partilha do pão, sobretudo nas primeiras comunidades cristãs, foi algo muito marcante. Conforme o relato dos Atos dos Apóstolos, esta era uma prática diária. Em Atos 2:46, por exemplo, diz: todos os dias, unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. O nosso texto do Evangelho revela, portanto, a espiritualidade da prática da partilha do pão, vivenciada no caminho de Jesus rumo a Jerusalém.